Flávio Augusto, nascido no Rio de Janeiro em 1972, casado, criador da escola de inglês Wizard, ex-proprietário do time de futebol Orlando City, escritor e muito ativo nas redes sociais. Conheça o bilionário mais influente do país. Desenvolvi minha comunicação com vendas, na área de vendas. Porque eu sempre fui um cara tímido, sempre fui um cara, aquele cara que vai numa festa, que vai num lugar e que fica no cantinho ali, não é o cara que puxa muito assunto. Eu, por natureza, tenho assim, uma timidez que foi vencida dominada, né, ao longo do tempo, por conta da minha confiança, dos meus resultados e da própria comunicação. Porque timidez não é uma coisa que você resolve, é uma coisa que você domina. Então a timidez, ou ela te domina ou você domina a timidez. Sim. Então a vendas é algo que você tem que se comunicar com os clientes e conversar e de certa maneira ter uma comunicação mais persuasiva, você trabalhar objeções, você ter argumentos rápidos para você chegar no teu objetivo da venda. Então isso desenvolve a tua habilidade motora, né? Que a comunicação é um conjunto de habilidade motora e raciocínio e a conjugação das duas coisas. Sim. E venda te exige isso. Então, eu penso que vendendo, eu dei meus primeiros passos com comunicação. Depois eu também liderei times de vendas, formei executivos, dei aulas, palestras internas para os meus times, né? Que a gente tem que formar pessoas. Em área de vendas você forma, né? Você forma um vendedor, você forma um supervisor de vendas, forma um gerente, um diretor regional. São diversas camadas de vendas que exigem de você uma gestão dessas pessoas. Essa gestão é feita via comunicação. Não é? Então, eu diria para você que esse processo me ajudou a desenvolver a minha comunicação. E como a segunda pergunta, que foi a primeira, na realidade, como é que, a que ponto eu atribuo nossos resultados à comunicação? A comunicação é a ferramenta principal que você usa para liderar. Você lidera via comunicação. Você vai liderar pessoas, você vai liderar um time, você vai liderar... E liderar basicamente o que é? É conduzir aquela pessoa a performar. Liderar não é ser chefe, simplesmente. Não é? Liderar é como você extrair o melhor da pessoa, como você encorajar alguém a ter algum resultado. Como é que você vai, de repente, extrair daquela pessoa que é meio tímida, que ela se solte? Como é que você vai fazer com que aquela pessoa que é mais travada, que ela se destrave? Liderar é ajudar a pessoa a evoluir. E a ferramenta que você usa principal para liderar é a comunicação. Então, sim, com certeza, quando você desenvolve a sua comunicação, você ganha mais ferramentas para liderar e formar e performar. Sim. Quando isso acontece, você tem mais resultados. Então, comunicação está diretamente ligada ao teu resultado. Eu acredito que a gente escolhe o nosso propósito, o nosso objetivo, e esse propósito ele vai mudando ao longo do tempo. Algumas fases da nossa vida, ele tem motores diferentes. Então, por exemplo, nessa primeira fase, eu morava com meus pais, estava prestes a começar a faculdade e não tinha nenhum plano para trabalhar. Eu tinha 18 anos quando eu passei na faculdade, eu ia fazer ciência da computação. Eu tinha passado para a Unicamp aqui em Campinas e deixei de ir por causa da Luciana, que eu estava namorando com ela. Ia fazer UF Universidade Federal Fluminense, no segundo semestre. E naquele ato, depois que eu terminei o ensino médio e faltavam 6 meses para eu começar na faculdade, eu comecei a me dar conta que precisava ganhar algum dinheiro. Porque assim, eu tinha 18 anos, na minha cabeça era assim, eu vou estudar, depois eu vou trabalhar. Não estava pensando em trabalhar com 18 anos. Eu ia começar uma faculdade federal de manhã. Sim. Ou seja, quem vai estudar de manhã, o foco dele está 100% em estudar. Como eu ia levar uns 8 meses, porque assim, em agosto, começaria no segundo semestre a minha faculdade, naquele período, eu preciso ganhar algum dinheiro. Nunca tinha parado para pensar nisso. Era muito naquela... Comecei a trabalhar tarde, inclusive, né? Mas meu foco não estava aí. E naquele momento ali que eu comecei... Ou seja, por que eu pensei em ganhar um primeiro dinheiro? Porque eu estava ali namorando com a Luciana e queria ter alguma autonomia com a Luciana, sair, passear, comprar um presente. Ou seja, estava naquela
Eu não ia ficar pedindo dinheiro pro meu pai. Até porque eu tava com a moral baixa, tinha acabado de ser expulso da Marinha. Você imagina, cara? E coitado, meu pai não tinha, minha mãe não tinha condição de ficar bancando meu namoro. A gente era de classe média baixa, então tinha cabimento. Então, você vê o que faz uma mulher na vida de um homem, né? A primeira vez que eu pensei em ganhar dinheiro foi porque eu tava namorando com a Luciana. Legal. Só que daí, nesse período, nesse intervalo, eu casualmente fui trabalhar, atender um anúncio de emprego, uma entrevista de emprego, num curso de inglês para vendedor. E a minha intenção era só ter uma experiência, entendeu? Só ter uma rápida experiência. Nunca tinha, quero saber como é uma entrevista de emprego. Eu não queria nem... Eu ia fazer faculdade. Não estava nos meus planos de trabalhar. Sim. Tanto que na entrevista a pessoa me perguntou quais eram os meus planos e eu falei. Não, eu quero só ter uma experiência. Em agosto eu começo a faculdade. Resposta idiota, né? Quem é que vai ser contratado? Eu acho até que eu fui ali escolhido por engano, sabe? Porque o cara do meu lado deu uma resposta bacana e ela mandou ele embora e eu fiquei. Eu fiquei assim, opa, não é? Porque... Só que eu fui lá participar do processo seletivo. Quando eu fui aprovado finalmente, fui trabalhar nessa empresa, lá tinha um plano de carreira. Tá. E aquilo me cativou. Porque eu estava apaixonado pela Luciana, eu tinha 19 já aí, Luciana tinha 15, ia fazer 16 em julho, isso era fevereiro de 91. E daí o que acontece? Eu começo a trabalhar e o motor que me moveu foi querer me casar com a Luciana. Eu queria já naquele momento me casar, sair de casa, ter uma vida independente, me casar. Aquele era o meu principal objetivo naquele momento. É óbvio que em dezembro de 92, quando eu me casei, esse objetivo foi cumprido. Sim, eu me casei em dezembro de 92. Me casei 1 ano e meio depois. Eu tinha 20 anos de idade. E ela tinha 17. E ela não estava grávida, como muita gente achava. Sim. Então pode ser. Ou esse cara é maluco ou ela tá grávida. Sim. Tá, eu era maluco. Casei com 20 e ela 17. Então, aí a gente cumpriu esse meu primeiro objetivo foi cumprido. Então, ou seja, aquilo que me moveu naquele primeiro momento já não foi o que me moveu num segundo momento. Eu tive que renovar o meu objetivo, renovar por que eu trabalhava, qual era a minha finalidade. Você vê que as nossas metas, os nossos propósitos, eles vão mudando ao longo da nossa vida. Mas é muito importante a gente entender qual é a nossa meta naquele momento, qual é o propósito que a gente tem naquele momento e a gente focar naquilo. Sim. E aquilo realmente me moveu, Joel. O amor pela Luciana foi o meu combustível inicial para, inclusive, aguentar o tranco. Porque, eu já falei isso muitas vezes, o tranco era muito violento. Eu acordava às 5 horas da manhã, saía 10 para as 6 de casa, pegava o ônibus lotado, até chegar no centro do Rio de Janeiro, 8 horas da manhã. Então eram 2 horas e pouco para ir, mais 2 horas e pouco para voltar, 4, 5 horas por dia em transporte público lotado. Então era um tranco muito pesado. Então, para tu aguentar aquele tranco, e meu trabalho no dia a dia era em telefone público. Tinha celular, tinha fone de ouvido da Apple. Você entendeu? Não tinha nada disso. Era telefone público, ficha telefônica, calor do Rio de Janeiro. Telefone de rua? Orelhão? Isso, meu filho. Orelhão. É que você falou telefone público, eu fiquei pensando, tem aquele telefoninho, tá na não, mesinha. Não, orelhão. Orelhãozão com mesmo. Ficha. Que não tinha cartão naquela época. Aquela cinzinha. Sim, ficha telefônica. Que eu tinha que. Acho que eu consumia umas 70, 80 fichas telefônicas por dia. Pra ligar pra cliente. Isso. Do orelhão, Flávio? Claro, cara. Custava $3.500 uma linha telefônica na década de 90. Verdade. E as empresas não tinham telefone para o vendedor ligar. Era investimento, né? Você declarava no imposto de renda. Meu pai investiu. Então, ou seja, eu ia para telefone público, no meio da rua, com gente na fila para ligar, entendeu? Sei lá, 37, 38 graus, 40 graus de temperatura. Você estava lá para atender cliente, ir lá visitar, para poder vender o curso de inglês. Então, era uma rotina pesada. Quando dava 6, 7 horas da noite, eu não ia embora para casa nesse horário de rush, lotado, tudo lotado. E aí eu trabalhava até as 9, 10 da noite para voltar para casa, chegava em casa meia-noite. Ia comer alguma coisa, meia-noite e 45, eu ia dormir, 5 horas da manhã, acordava de novo. Sim. Você entendeu? Ou seja, eu não acordava às 5 horas da manhã para assistir a live do Thiago Nigro,
Não, meu amigo, era para pegar um ônibus lotado. Você entendeu, cara? Ônibus lotado e começar um novo dia. Então, eu penso que essa pegada inicial, que era pesadíssima, eu tinha que estar muito motivado. E o meu amor pela Luciana, meu desejo de me casar com ela era a força Sim. que me movia naquela fase da minha vida. Sim. Sem dúvida alguma. Eu lembro que realmente a primeira vez que eu senti assim, uma coisa, um avanço, foi... Isso a gente casou em dezembro de 92. Aqui tem um capítulo aí no meio que precisa ser considerado. É que 6 meses depois que a gente se casou, a gente foi transferido para a Venezuela. A empresa que eu trabalhava abriu uma filial na Venezuela em 1993. Era um país espetacular. A primeira vez que eu tive um celular foi na Venezuela. Ou seja, era um país muito mais avançado, rico, super qualidade de vida sensacional. Sim. Antes de ter sido destruído, óbvio. E a gente morou lá o ano de 93. Lá eu tive um conforto muito mais, porque como transferido, fiquei num apartamento bacana pela empresa, perto da empresa que a gente trabalhava. Então foi uma condição assim, 93 teve essa condição. Mas 94, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei lá para o bairro, lá que a gente morava, fiquei lá alguns meses. Foi quando a gente alugou um apartamento em Botafogo. Ali a gente sentiu, ali pela nossa própria realidade, 94. Mas era um apartamento de uns 38, 40 metros quadrados, né? Muito provavelmente menor do que o seu quarto, o apartamento inteiro. Né? E ali foi maravilhoso pra gente. Maravilhoso, a gente aproveitou, era perto. A gente pegava o metrô, que em 5 minutos estava no centro do Rio. Foi uma qualidade de vida ali extraordinária. A gente foi muito feliz nesse apartamento em Botafogo. Era do primeiro andar, fazia um pouco de barulho, que os carros passavam ali em Botafogo, mas era bem pertinho, né? Era um apartamento, acho que tinha uns 30, um sala e quarto, acho que 38, 40 metros quadrados. Perfeito. Então vamos dizer aqui, a área de vendas, que desbrava a parte mais operacional de gestão de pessoas e a parte financeira. Perfeito. Não é? Bom, vamos começar com o time de vendas. Não é? O que eu busco em pessoas que trabalham com vendas e que vai fazer parte do nosso time são pessoas que têm ambição. Ambição não é ganância. Ambição é fome. Vontade de mudar de vida. Vontade de crescer. Vontade de transformar a sua vida. Vontade de ganhar mais. Vontade de melhorar a sua realidade. Por que essa característica com quem trabalha com vendas é fundamental? Porque esse é o combustível. Às vezes o cara quer mudar de vida para casar, para dar uma vida melhor para o filho, para dar uma vida melhor para a família. Então é fundamental que esse cara tenha muita ambição e ele queira muito que a sua empresa seja um instrumento para ele alcançar os objetivos dele. Nessa área, eu não estou preocupado com a experiência dele, não estou preocupado com o currículo dele, eu não estou preocupado com nada desse cara aí. Para mim, se ele tem um diploma bacana em Harvard ou se ele só tem um ensino médio completo, para mim não faz nenhuma diferença para esse cara de vendas. Tá bom. Tá? Por quê? Porque esse cara, os motivos deles é o principal. Para mim são o principal para minha escolha, porque ele pode ter uma formação muito boa e não tem ambição. Esse cara não vai performar, esse cara não vai vender, esse cara não vai atingir os números e as metas que a gente tem estabelecida. O que seria, por exemplo, música para os teus ouvidos que esse cara te fala? Assim? Esse cara que fala... Uma entrevista de trabalho, sim. Duas coisas. Que ele quer muito crescer, tá bom. Que está disposto a trabalhar bastante para isso e que ele está muito disposto a aprender. Esse cara tem que ser um cara humilde. O que é humilde? É um cara que é aluno, ele quer aprender, ele tem muita vontade de crescer, disposição para trabalhar e disposição para aprender. Porque esse cara vai ser treinado, a formação quem vai dar somos nós. Nós não temos, eu fiz curso tal lugar, tudo bem, beleza, mas aqui é a formação que é a gente que vai dar. Sim. Porque a nossa escola de vendas eu tenho mais de 30 anos nessa escola de vendas, é uma escola, a gente enxerga a nossa empresa como uma escola de vendas, tanto é que nós temos uma sede aqui na Vila Nova Conceição,
lá na Vila Nova Conceição, em São Paulo, que o nome dessa sede é a Universidade da Matrícula. É uma universidade, então a gente leva a sério essa formação na área de vendas, a gente leva muito a sério. Então, ele ter ambição e vontade de aprender é o requisito principal. Música para os ouvidos é isso. Tá? Tô aqui para aprender, Flávio. Isso. E não adianta o cara falar isso porque ele ouviu agora eu falando e vai lá repetir, porque a gente também consegue distinguir. Você vê. A gente consegue distinguir o que é e o que não é. E aí também, se o cara for muito bom ator para dizer isso, na hora do vamos ver, a gente vai perceber. Porque na hora que começa a venda, você vai perceber, ele até quer, mas qual é a resiliência que ele tem? Porque vendas é tomar não, vendas às vezes ter um cliente mal educado que desliga na sua cara o telefone. Sim. Vendas é uma coisa que exige muito emocionalmente da pessoa. Então o comportamento dessa pessoa, aí no dia a dia, o comportamento dela, como ela se mantém firme nesse mesmo objetivo, porque o cara às vezes começa cheio de gás, no terceiro dia o cara tá todo mocorongo. Sim. Porque o cara não conseguiu um determinado resultado, o que é natural quando você está aprendendo. Não é? Então, em vendas é muito isso, cara. Inteligência emocional, emoção, diariamente é fundamental para um time de vendas performar. A pessoa de operações, eu vou querer uma pessoa que seja muito organizada e uma pessoa com muita habilidade para gerir gente, gerir pessoas. Tá bom. A pessoa de operações. Geralmente, esse cara de operações eu não trago do mercado. São pessoas que são formadas desde baixo, desde o processo, entendeu? Eu não trago, geralmente, eu não me lembro aqui, talvez no meu time todo, não tenha ninguém de operações que eu tenha contratado no mercado. Quando eu digo no mercado, assim, como gerente, como diretor. Você formou. Meus diretores, todos os meus diretores das áreas operacionais são pessoas que começaram de baixo, que conhecem a operação, que tem a nossa cultura, que tem ali afinidade, sinergia comigo, com o meu time, com os outros líderes. Não é? Então, o cara de operação, a principal capacidade dele é gerir pessoas, porque é um motor de gente, o motor são as pessoas. Então, esse é o principal características. Então, eu não contrato geralmente gerente, supervisor. Supervisor, gerente, diretor, vem tudo de base, da base. É a divisão de base que a gente investe. Uhum. Já no financeiro, a gente trabalha muito com o mercado. Porque é uma área mais commodity, uma área mais comum, é uma área que se replica no mercado. Então, contabilidade, toda essa área de controladoria, um gerente financeiro. A gente até tem uma formação de base, mas a gente pega muita gente técnica, um CFO, um diretor financeiro, é uma parte mais técnica. Não é? Então, aí é uma área que a gente vai olhar muito, em último plano, olha assim currículo, olha experiência, mas principalmente o que esse cara realizou, do que ele participou, se ele participou de um M&A, se ele participou de um IPO, se ele participou de aquisições, fusões, enfim. Legal. Não é? Qual é a experiência que ele teve, que aí ele pode agregar ali no nosso time. Né? Então você percebe que cada área ela tem uma característica diferente. Não é? Então, talvez até porque essa área mais burocrática não é uma área que me atraia muito, e talvez por isso na nossa empresa a gente até busque mais no mercado pessoal financeiro. Área de tecnologia, mesma coisa. Tecnologia, por exemplo, a gente olha o que o cara realizou. Porque às vezes o cara tem um diploma, mas não realizou. Às vezes o cara não tem um diploma, mas realizou muito. Porque tecnologia hoje em dia, as linguagens, elas mudam tanto, é tudo tão dinâmico na área de tecnologia, que o que o cara está realizando e já realizou, naquilo que ele está trabalhando naquele momento, conta mais. Você pode ter meios, se vai ser metaverso, internet, celular, mobile, o meio muda, mas os princípios, eles são atemporais. É um princípio. Sim. Não é? Então, daqui a 200 anos, a gente vai estar falando a mesma coisa. Sim. Aliás, se você pegar a página do Geração de Valor no Facebook, no Twitter ou no Instagram e voltar, eu estou há 11 anos na internet. Uhum. Pega lá as minhas mensagens, o que eu escrevi há 10, 11 anos atrás, é a mesma coisa. Não tem variação,
Tem adaptação de linguagem, tem alguma adaptação da tecnologia, mas os princípios que fazem alguém crescer, produzir, eles são absolutamente coerentes. Conversa, não tem contradição. Você pode, quem quiser tentar achar uma contradição, pode procurar lá. Eu digo que não vai porque o que a gente produz não é resultado de um lampejo, de uma ideia aleatória. Não, cara, é trabalho. São 30 anos de trabalho. Que a gente trabalha, é o que faz, é o como faz, como trabalha, como produz, como performa. Como é que alguém sai do zero para empreender? Eu não só saí do zero. Eu tive 600 franqueados trabalhando comigo que saíram do zero também. E que a gente mentorou para que eles criassem um negócio deles. Ou seja, esse é o ambiente que a gente está envolvido. Por isso que quando a gente escreve e produz um conteúdo, ele tem uma consistência, porque o trabalho ele é consistente. Não é? Eu primeiro trabalhei, primeiro realizei, construí um negócio. Só depois, 2 décadas depois, eu fui produzir algum conteúdo. Sim. Então esse conteúdo ele era espelho e reflexo desse trabalho de 20 anos. Perfeito. Não é? Mas pô, o cara em 3 anos, de repente, apareceu. Não foi de repente, levou 31 anos. Né? É um processo. Né? Por isso que tem uma consistência na comunicação. Então, Joel, você me falou aqui que está interessado em aprender inglês, mas me explica, o que você faz? Qual é o teu trabalho? Responde para mim. Caraca, eu já tomou... eu sou um professor de educação física. Você é professor de... E por que inglês é importante para um professor de educação física? Porque os artigos da minha área científicos... Ok, ponto. Quem está falando isso? Eu. Não sou eu que estou falando. Os artigos da área científica são em inglês? Sim. E por isso que é importante para você? Sim. O que você está fazendo? Você está vendendo para si próprio. Saquei. Não sou eu que estou te dizendo, cara, os artigos na tua área, quem está falando é você. E qual seria o benefício de você falar inglês? Qual seria o que você ganharia falando inglês? Bom, eu teria informação rápida, porque os artigos são publicados lá e... Você fala e eu ouço. Eu só ouço. Tá. Eu teria os artigos publicados rapidamente, eu conseguiria aplicar. E ao aplicar, como eu trabalho com nadadores, eu melhoraria a performance dos meus nadadores, eu sou avaliado pela performance deles, então... E isso se traduziria em algum benefício financeiro para você? Alguma possibilidade de crescimento profissional? Sim, eu ia crescer... Ou é diferente? Eu ia crescer no clube que eu dou treino, ganhar mais dinheiro... Ganharia mais dinheiro? E mais prêmios, mais títulos. Mais títulos. Então você considera que por não falar inglês você estaria perdendo alguma coisa hoje? Sim. Muito bom. Mas você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? Já várias. Faz. Uma vez eu estava num curso e teve um seminário de treinadores e eu não entendi. Eu estou te vendendo ou você está vendendo para si próprio? Estou vendendo para mim. Então, e aí aconteceu o quê? Aí você perdeu a sua oportunidade? Você poderia ter participado de alguma competição fora? Sim. Ou ser contratado por um clube no exterior, alguma coisa assim? Sim. Eu poderia ter sido contratado. Poderia ter sido um treinador nos Estados Unidos se eu soubesse falar inglês. Então você deixou de ser um treinador nos Estados Unidos por não falar inglês, é isso? Sim. Faz quanto tempo isso? Faz 15 anos. Uns 16 anos. Então, há 16 anos você perdeu essa oportunidade. Sim. Que a gente chama de pergunta confrontativa. Poxa, faz 16 anos que você perdeu essa oportunidade, por que nesses 16 anos você não resolveu esse problema de falar inglês? Pergunta confrontativa. Você vai pensar, eu só fiz uma pergunta. Aí você, opa. Responde. Porque... eu deixei para depois, não foi prioridade. Eu deixei outras coisas serem mais importantes, sei lá, tomarem conta da minha mente do que isso aí. Entendi. E você acha que isso foi uma boa decisão? Hoje sei que não. Mas como está a tua disposição de resolver esse problema hoje? 10, 100%. 0 a 10? 0 a 10, 10. Eu preciso. Porque se eu não fizer isso, eu não tenho mais 16 anos. E o que te impediria de tomar essa decisão hoje? Hoje, o que me impediria... Cara, que bom isso, né? Nada. Nada? Nada. Não é nem tempo, nem financeiro? Acho que não, financeiro não é, tempo não é. De repente é só saber um pouco mais sobre o produto, isso. entender Então, um pouco melhor. Se você conhecer o produto e você acreditar que ele atenda às suas expectativas, você está pronto para tomar essa decisão hoje? Tô dentro, sim. Então tá bom, eu vou te apresentar como é que funciona agora. Bom, vamos lá, eu vou te apresentar agora, mas você já comprou? Já comprei. Você já comprou? Quem te vendeu?
Eu. Você próprio. Percebe? Sim. E isso foi feito por quê? Porque eu falei ou porque eu ouvi? Você ouviu. Eu ouvi. Você chegou às conclusões. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de ser convencidas. E o vendedor inicial, noob, vendedor amador, Sim. ele acha que vender é ficar chavecando o cara e convencer ele das coisas. E as pessoas detestam ser convencidas das coisas. É a pessoa entender que vendas é meio, não fim, é meio. Uhum. E o fim é o teu objetivo final, teu propósito, tua liberdade. Então, vendas é o melhor instrumento para a liberdade. Eu sou muito mais filosófico, entendeu? Que legal. Eu sou muito mais filosófico do que técnico. Aqui a gente fez um exercício de técnica. Isso aqui é uma técnica que eu fiz com você. A técnica é muito legal, mas a técnica, ela sem alma, sem a mentalidade, Não dá sem liga, a filosofia, ela fica morta, fica morna. O ser humano morno é aquele que tem toda a técnica. Por exemplo, se a gente for levar para a área do esporte. Você já viu um cara que tem a técnica perfeita, o movimento perfeito, mas ele não tem alma Já vi. no esporte? Muitos. E isso faz a diferença daqueles... Sabe aqueles décimos de segundos que faz o cara ser um campeão ou ser mais um? É. E o cara é mais um porque ele não tem a alma. Sim. E aí, de repente, você vê aquele cara que não é nem o melhor tecnicamente, mas ele tem alguma coisa a mais, uma energia a mais, uma alma, uma gana Sim. maior. E aí ele chega mais longe, mesmo sendo mais limitado. Você já viu isso no Já esporte? vi muito. Então, eu diria para você que em vendas é assim também. Em vendas não é o que tem a melhor técnica que chega mais longe. Você tem que ter uma técnica muito boa. Uhum. Mas a alma, a gana, aquilo que é o a mais, aquilo que faz o olho brilhar, aquilo que faz você acordar de manhã com vontade. Essa vontade, esse ânimo. Ânimo vem, se eu não me engano, do grego ânima, que é vida. Ânimo é vida. Sim. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vida. Sim. Aquele entusiasmo que vem também, se eu não me engano, do grego, que é cheio de Deus. A palavra entusiasmo, sabia? Entusiasmo, é cheio de Deus, não é? Então, ou seja, esse ânimo, esse entusiasmo, essa vontade, é isso que faz a diferença. Sim. Isso vai fazer o cara chegar mais longe ou não. A técnica é fundamental. A gente falou de técnica e geralmente as pessoas se encantam com a técnica. Mas sem Se alma. encantam. Mas sem a alma, sem a vida, sem a ânima, não é? Ele não vai mais longe. Então, de onde vem essa ânima? De onde vem esse desejo? Isso tem que ser cultivado, exercitado. Se você for numa academia, você vai fazer ali exercício ali de braço, de peito, você vai ter uma hipertrofia nos seus músculos. Sim. Isso também é exercitado. Se você não exercitar isso, ele vai atrofiar. E pior, tem gente que além de não exercitar, faz o exercício oposto. Fica consumindo conteúdo tóxico, fica gastando tempo brigando sobre política na internet, nos grupos de WhatsApp. Sim. Fica gastando seu tempo com coisa que não interessa, com coisa que não é produtiva. Sim. Aí é o contrário, né? Não só ele não tem hipertrofia dessa vida, desse entusiasmo, como ele vai intoxicando a sua mente e vai ficando um cara triste, um cara apagado, um cara sem propósito, um cara revoltado. Sim. Você entendeu? Então você tem que eliminar o lixo tóxico da sua mente, não é? Zerar, tirar o entulho, tirar o lixo e construir um ambiente propício e produtivo na sua mente para que você tenha esse ânimo. E aí sim, mais a técnica, mais o trabalho, mais o resultado, por aí vai. Isso não é autoajuda barata não, tá? Isso aqui é prática. Prática. Você vai lá fazer treinamento de um atleta que nada a 50 metros. Uhum. Não é? Você nadava a 50 metros? 50. A 50 metros você não pode, é um milésimo de segundo, você não pode errar. Não Tua pode. mente tem que estar ok, tua alimenta. O que você comeu no café da manhã faz diferença Total. na sua performance. Sim. Então, a pessoa preocupada com os detalhes. E na vida, para você performar, é assim também.